Câmera grava. Vitor Belks. Só isso? Só. É. Boa tarde, eu sou Ângelo Bardini, estamos aqui com o Vitor Belks, do Instituto Liberta. Vamos falar hoje do Brasil, do liberalismo e o que a Alemanha e o Brasil podem profundizar na cooperação. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ângelo. Como está você? Muito bem, seu português está ótimo também. Muito obrigado. Vamos falar da vida, do trabalho, de tudo. Vamos. Tá pronto? Pronto? Vamos então. Quem é você, Vitor? Bom, eu sou Vitor, sou de Curitiba, tenho 29 anos, sou advogado de formação, mas deixei os tribunais já faz uns 8 anos para trabalhar na vida pública, para trabalhar com política. Nesse meio do caminho, trabalhei tanto no Congresso Nacional, trabalhei num governo estadual em Minas Gerais e agora trabalho dentro da fundação do Partido Novo, ajudando os nossos prefeitos e vereadores a terem mandatos de excelência e trabalhando na construção das ideias de políticas públicas, nos posicionamentos públicos que o partido deve adotar nas eleições de 2026. Vitor, você é paulista? Eu sou curitibano, sou paranaense, lá do sul do Brasil. Frio igual aqui em Buenos Aires. Estamos bem, então. Então, você, o escritório do Libertas está lá em São Paulo? São Paulo. Do São Paulo trabalha os projetos que você faz. É só em São Paulo ou no Brasil todo? Não, a gente tem vereadores no Brasil inteiro. A gente tem vereadores desde Benjamin Constant, lá no meio da Amazônia, até o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, a gente trabalha com quase toda a extensão do Brasil. E prefeitos, a gente tem 18 prefeitos, que também estão em 6 estados diferentes do país. Então, a gente tem projetos no Brasil inteiro. Perfeito. Eu acho que esse ano é um ano especial, porque tem eleições no Brasil que é bem importante para a América do Sul, mas também para a Europa e para a Alemanha. O que você pode falar das eleições e como você está trabalhando no Instituto Libertas para o Partido Novo e para o liberalismo também? Legal. Esse ano é um ano determinante para a política não só brasileira, acho que para a política da América do Sul e talvez do mundo, né? A gente tem eleições no Brasil, mas, salvo engano, tem eleições também na Colômbia agora no começo do ano. E no Brasil em específico, a gente está num cenário muito polarizado, né? A gente tem o atual presidente, o Lula, que está tentando ir para o seu 4º mandato. O Lula que tem uma trajetória política de mais de 40 anos, já foi presidente em 2002, em 2006, em 2016 ele foi preso por corrupção, mas depois foi solto, ganhou as eleições de 2022, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é quem está preso por uma tentativa de golpe de Estado, como se entendeu no Supremo Tribunal Federal. E as eleições no Brasil estão super polarizadas também porque quem concorre contra o Lula pelo lado dos populistas de direita é o Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro e que vem com essa plataforma de tentar trazer o embate de 2022 de volta para a discussão política de 2026. Do nosso lado, a gente tem uma visão diferente para o país, a gente tem mais de 1.000 candidatos aí esse ano que vão concorrer a deputado estadual, deputado federal, a senador, a gente tem candidatos a governadores em 2 estados do Brasil já confirmados, talvez em mais alguns, e a gente entende, a gente acredita, né, num país que seja pautado pela prosperidade, pela segurança e principalmente pela liberdade. Então a gente vai ter um candidato à presidência da República, Romeu Zema, que é hoje o atual governador de Minas Gerais, e a ideia é que ele paute o debate para as eleições, trazendo novas ideias para o desenvolvimento econômico, trazendo novas ideias para o combate ao crime organizado, que tem dominado territórios no Brasil, é um problema que tem se espalhado por toda a América Latina, e o Brasil tem sido um catalisador desse problema, né? A gente tem diversos grupos e organizações criminosas no Brasil que já operam internacionalmente, que a gente precisa lidar com isso. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países mais fechados economicamente do mundo, e a gente perde muito com isso, né? Perde de comprar produtos que são feitos ao redor do planeta mais barato, perde de desenvolver tecnologia, de inovar, de conhecer aquilo que tem sido feito de melhor no resto do planeta. Então, para essas eleições de 26, a minha visão é que são as eleições mais importantes da nossa história. A gente tem na mão a possibilidade de derrotar o PT nas urnas e eleger um candidato que preze pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil, que transforme a nossa elite política em uma elite política mais oxigenada, que traga novas pessoas
pessoas, e o Novo está participando desse movimento, vai ter candidato à presidência, tem mais de 1.000 candidatos aos outros cargos no Brasil, e se tudo der certo, a partir de 27 o Brasil entra no trilho de um país mais livre e próspero para que os brasileiros tenham esperança de volta de viver num país que dá oportunidades para eles. A Brasil e a América Latina também. E o liberalismo também na Alemanha é bem importante isso. Com certeza. Então vamos a ficar olhando as eleições. Vou mudar a conversa para alguma coisa mais pessoal para você. Qual é hoje, em que projeto você está trabalhando agora? Como você está contribuindo para o liberalismo? E o que você gosta de fazer no dia? Perfeito. Ju, meu projeto de 2026 é correr uma prova de 10 quilômetros. Eu virei corredor no último ano. Isso. E para 2026 eu tô bem comprometido com a missão aí de correr uma prova de 10 quilômetros, pelo menos, já mirando na meia maratona de Buenos Aires. Mas correu aqui? Não, ainda não. Você vai ir ao aeroporto correndo. Próxima etapa é a maratona de Buenos Aires, mas começar com os 10 quilômetros. E dentro do trabalho, acho que o que mais me gratifica é ver que no Brasil existem muitas pessoas comprometidas com o sucesso do país. Então, como lá no Instituto Libertas a gente tem essas... o Instituto Libertas faz muitas coisas. A gente faz curso de formação para quem quer concorrer, quer se candidatar. A gente faz seleção de time para prefeitos e vereadores que querem encontrar talentos para trabalhar dentro dos seus mandatos. E a gente apoia prefeitos e vereadores com boas políticas públicas e também discute com os maiores especialistas do Brasil quais são as ideias que a gente tem aí à disposição, os projetos de lei, os projetos de reforma que a gente tem à disposição para transformar o Brasil. E acho que o que mais me gratifica no meu trabalho é ver que tem muita gente comprometida com o futuro da América Latina, com o futuro da liberdade, com o futuro do Brasil. Pessoas que estão engajadas, que são jovens que entraram na política, pautados pela vontade de renovar as nossas lideranças, que estão inconformados com o que está colocado aí, que tem destruído a liberdade ano após ano. Então é gratificante ver que tem novos prefeitos, novos vereadores, que tem pessoas que nunca trabalharam com política e que estão vendo a necessidade de ocupar esses espaços e trazer novas opções de liderança para que a gente tenha um país mais livre, um país mais justo, um país mais próspero e que as oportunidades, não só no Brasil, acredito que esse é um problema do mundo inteiro, as oportunidades ainda são determinadas por onde você nasceu, né? Então, em países mais desiguais, em países em que a corrupção acontece, como é o caso do Brasil, isso é muito claro. Se você nasceu numa família que não tem dinheiro, que não tem sobrenome, que não tem herança, as suas oportunidades ainda são muito mais limitadas do que se você nasceu numa família rica. E isso não pode ficar assim. A gente tem que trabalhar por um mundo de oportunidades iguais para as pessoas, para que aí sim elas possam construir o seu futuro a partir do seu esforço, do seu trabalho, dos seus estudos, e eu acho que, retomando a parte mais gratificante do meu trabalho, é ver que tem muita gente comprometida com esse sonho. Sim, essas são também, eu estava pensando, as ideias liberais, que muitas vezes é difícil de comunicar. Agora eu vou falar duas palavras, eu quero que você me diga o que você pensa. Se eu falo de corrupção, que você pensa? Como está o Brasil no tema de corrupção, que é um tema que está na campanha, que vai ser bem importante para o futuro do Brasil, mas também é um tema que é importante para a Alemanha, para os europeus e para a América Latina. Corrupção acho que infelizmente, marca registrada da política brasileira. A gente tenta superar esse problema há muitos anos. Se fala corrupção, eu lembro que lá atrás, em 94, se eu não me engano, o Fernando Collor se elegeu falando que ia acabar com os marajás. 94 não, 89, Fernando Collor se elegeu dizendo que ia acabar com os marajás. Não acabou com os marajás, eles continuaram no poder em Brasília e depois veio a Lava Jato. E aí todo mundo acreditou que a gente ia prender os corruptos do Brasil e o país ia poder caminhar com instituições inclusivas e o dinheiro público ia ser gasto para transformar a vida das pessoas. E aí o que a gente viu foi total o oposto. Soltaram todos os corruptos, inclusive uma das pessoas presas no meio dessa confusão toda, hoje é presidente do país. Então quando você fala corrupção, eu acho que é uma das maiores injustiças, eu acho que é uma das maiores sacanagens que qualquer político pode fazer com o povo. Porque quando você rouba
dinheiro da saúde, você está provocando muitas mortes que nunca vão ser vistas. Quando você rouba dinheiro da educação, você rouba sonhos e o futuro de muitas pessoas que nunca vão saber a quem cobrar, porque, no fundo, você está sendo um covarde tirando dessas pessoas o direito de prosperar, o direito de viver. Então, acho que a corrupção é um dos problemas que a gente tem que extirpar do Brasil. Fico contente que o candidato do Novo à presidência, o Romeu Zema, é um governador que não tem caso de corrupção no seu governo e é um governador que está vindo para a campanha presidencial exatamente com o discurso de acabar com a farra dos intocáveis, mas diferente dos outros, ele já fez isso. Ele sabe como fazer, já fez e dá para confiar que se a gente fizer a escolha certa, a gente pode viver num Brasil sem corrupção, sem político vinculado ao crime organizado, sem compra de favor dentro de Brasília. Nesse cenário de polarização, muitas vezes, dentro do liberalismo, falamos muito de comunicação, que a comunicação do liberalismo é difícil. Vocês, no Instituto Libertas e no Partido Novo, em um cenário polarizado da política brasileira, estão fazendo um grande trabalho. Eu quero que você possa compartilhar conosco o que você pensa, o que está falhando e o que podemos aprender para comunicar melhor as ideias liberais. Perfeito, Ângelo. Acho que no Novo a gente acabou tomando um grande susto, que acabou colocando a gente de volta na rota do crescimento nas eleições de 22, quando o partido teve um resultado eleitoral muito abaixo do que era esperado. E acho que isso fez todo mundo acordar para a importância de se conectar com os anseios e com as dores da população brasileira e de fato representar aqueles valores que a população mais quer ver sendo representados pela política, né, pelos políticos. Acho que um grande acerto do Novo foi ter pessoas que comunicam essas ideias, comunicam essa visão de mundo de uma forma próxima da população. Então, acho que um aprendizado que a gente teve é que pessoas confiam em pessoas, pessoas ouvem pessoas, e quando a gente tem um time composto por pessoas que são muito boas, pessoas que são bons comunicadores, pessoas que estão próximas da população, que ouvem essas dores e que conseguem encontrar jeitos de comunicar a nossa solução para elas, a gente consegue ter um ganho de engajamento, uma adesão maior ali nas redes sociais. E, se me permite, eu acho que um dos problemas do liberalismo nos últimos 20 anos é que a gente deu como certo que ele era vigente. A gente deu como certo que isso existia no mundo. A gente deu como certo que o mundo caminhava para um mundo mais respeitoso, para um mundo mais integrado, para um mundo com menos conflitos. E isso não é uma verdade. A verdade é que em tempos de crise as pessoas passam a ser movidas mais pelo medo, pela incerteza, e isso acaba fazendo com que elas muitas vezes não consigam enxergar ali, não consigam priorizar aquela solução que, como bons liberais, a gente apela para o racional para ir lá e tentar se comunicar com elas. E acho que é o contrário, a gente precisa entender que a gente vive num mundo que as pessoas hoje estão mais inseguras, que as pessoas estão preocupadas com o seu futuro, elas estão preocupadas com as guerras que estão acontecendo, estão preocupadas com o fechamento das fronteiras, que são coisas que a gente desacostumou a viver, a gente estava vivendo num mundo integrado, globalizado, e agora a gente vive num mundo em que grandes potências globais estão fechando as suas fronteiras, formando blocos, as pessoas estão preocupadas com isso, as pessoas estão preocupadas com seus empregos por conta da inteligência artificial, que pode ser uma das maiores revoluções na qualidade de vida, no bem-estar de todo mundo, mas pode ser uma das revoluções que vai causar maior taxa de desemprego da história da humanidade. E eu acho que o liberalismo ele precisa encontrar respostas para essas dores, respostas para o problema da segurança que a gente estava falando agora há pouco, que de fato as pessoas olhem e acreditem que isso vai atender aos anseios dela, vai tirar um pouco dessa incerteza que ela tem em relação ao futuro. Então acho que para comunicar melhor as nossas ideias a gente precisa, ter as pessoas certas no nosso time, que consigam comunicar as nossas ideias se conectando com o povo a partir das dores reais que eles têm e de fato ouvir essas dores, que eu acho que passam por tudo isso que eu falei, e encontrar soluções que respeitem os nossos princípios e valores, mas que quando chegarem no ouvido da população, eles vão compreender que de fato são soluções viáveis, cabíveis e que vão levar a sociedade para um lugar melhor, de mais segurança, de mais prosperidade, de mais integração, mais respeito. Perfeito, muito obrigado, Victor, muito claro. Agora eu gostaria de saber que você pode contar para todos nós o que o Brasil pode ensinar ou o que a Alemanha e o liberalismo pode aprender do Brasil
Olha, Ângela, muita gente no Brasil fala que a gente tem síndrome de vira-lata, né? E aí, falou o que, que o Brasil pode ensinar para a Alemanha. Eu confesso para aprender. você que, geralmente, Muito a gente tá acostumado a ouvir a pergunta ao contrário, né? O que o Brasil pode aprender. Cara, acho que o Brasil, ele tem uma resiliência, né? A capacidade de se adaptar muito alta, assim. O brasileiro é um povo que foi criado a partir de diversas dificuldades, foi criado a partir da mistura de diferentes culturas e diferentes origens, e a gente aprendeu a conviver com essas diferenças de uma forma construtiva. Muita gente diz que a nossa criatividade parte exatamente dessa construção da nossa sociedade a partir de diferentes olhares e misturas. E acho que o empreendedor brasileiro, ele é excelente em encontrar soluções, mesmo quando tem muito pouco, para problemas muito difíceis, assim. Então, acho que o Brasil, ele pode ensinar essa resiliência, essa capacidade de adaptação. Acho que, como a gente estava falando um pouco mais cedo, num mundo com tantas incertezas, tanta necessidade de adaptabilidade, acho que o povo brasileiro é um povo que foi cunhado dessa capacidade de dialogar, de conversar, de muita gente diferente, muitas visões diferentes a respeito de tudo. Então acho que o Brasil tem a ensinar exatamente essa capacidade de adaptação, de encontrar soluções e de inovar. Muito criativo. E o contrário, acho que a gente pode aprender com a Alemanha, e não é por conta da minha experiência convivendo com os alemães, mas é um pouco mais de disciplina, assim. Acho que o povo brasileiro não é tão disciplinado quanto os alemães. Acho que boa parte do que a gente vê a Alemanha aí que deu certo nos últimos anos vem com certeza dessa mentalidade com muita disciplina, muito foco, objetivo, que acaba levando ao resultado, assim, mas... Perfeito, muito obrigado, Vitor. Vitor, uma última pergunta. Você que pode falar da cooperação do Instituto Libertas com a Fundação Friedrich Naumann? Ângela, acho que a gente só tem a agradecer todas as oportunidades e toda a colaboração e cooperação que o Instituto Libertas e a Naumann tiveram ao longo dos últimos anos. Acho que vocês foram fundamentais no nosso processo de amadurecimento, no nosso processo de internacionalização, no nosso processo de conhecer outras entidades e outras soluções que existem ao redor do mundo. Acho que muita gente dentro do Partido Novo é pessoalmente grato à Naumann. Eu, pessoalmente, sou extremamente grato às oportunidades que a Naumann me proporcionou de estudar a respeito dos populistas, do autoritarismo lá na antiga academia em Gummersbach. Então, acho que entendo eu que a nossa cooperação é extremamente valiosa para o Instituto Libertas e espero que a recíproca seja verdadeira, que a Naumann veja o Libertas como um facilitador de portas dentro do Brasil, que a gente possa ajudar vocês a encontrar entradas dentro da imprensa, que a gente consiga fazer ainda mais eventos com protagonismo e a participação da Naumann, que eu tenho certeza que tem muito a agregar para os dois lados. Muito obrigado.